Vamos ouvir o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, sobre esse assunto. Vamos lá. R$600 do Bolsa Família, mais os R$150 por criança até 6 anos de idade. Para implementar esse programa é preciso ter o espaço fiscal, considerando o teto de gastos públicos. Então nós temos um compromisso com a população mais carente do Brasil de dar solução. E a solução passa pela PEC. Eu tenho absoluta certeza que todos os senadores e senadoras terão esse espírito de colaboração para que encontremos o melhor texto possível. Presidente, está vendo essa negociação que envolve o senhor, envolve o presidente Arthur Lira, o relator geral do orçamento, para que a tramitação possa ser o mais rápida possível, né? Um tempo muito curto para aprovar uma PEC. Queria perguntar, nessas conversas, quais o senhor tem visto que são os pontos mais sensíveis que precisam ser alterados nessa minuta que o governo de transição apresentou? O que o Senado tem como um consenso e o que a Câmara pede também? Não há consenso ainda. O único consenso que há é a necessidade do Congresso Nacional dar solução ao espaço fiscal que possa fazer implementar um Bolsa Família a partir de janeiro definitivo no valor de R$600. Há pontos que são controvertidos e que serão objeto de debate tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados em relação ao tamanho desse espaço fiscal, em relação ao tempo dessa exceção ao teto de gastos e ao próprio questionamento da melhor forma de âncora fiscal no Brasil. Então são temas que serão naturalmente discutidos. Eu não posso afirmar aqui qual que vai ser o encaminhamento da maioria da Comissão de Constituição e Justiça e do Senado, mas certamente será algo muito bem amadurecido e ao final tenho absoluta certeza que nós vamos dar solução ao problema. Presidente, uma solução que está na mesa é trazer esse texto, trazer a possibilidade de revisão do teto de gastos através de lei complementar. O senhor acha que isso é uma forma de diminuir resistência ou não? Pode ser readerência entre os senadores? Olha, há diversas ideias que estão colocadas. O próprio senador Tasso Gereissati, que é um senador muito experiente e respeitado na casa, assim como o senador José Serra, que enfrentou ao longo da sua vida pública diversas situações de dilema e dificuldades, também tem propostas. Então nós vamos colocar todas essas propostas numa discussão própria regimental no âmbito do Senado, em especial na Comissão de Constituição e Justiça, e identificar o que a maioria do Senado Federal entende. O fato é que nós temos que conciliar a necessidade da implantação do programa do Bolsa Família no valor de R$600. Esse é um compromisso do Congresso Nacional. Há uma necessidade absoluta que esse compromisso seja cumprido com a população mais carente do Brasil e, ao mesmo tempo, preservar o máximo possível do teto de gastos públicos, ou seja, ter também a responsabilidade fiscal. É somar a responsabilidade social com a responsabilidade fiscal. Neste momento, nós temos uma situação mais emergencial em relação ao espaço, porque em janeiro precisa ser implementado. Então, o que pode acontecer eventualmente é uma solução que seja emergencial para poder fazer a implantação do programa Bolsa Família nesses parâmetros a partir de janeiro, e a discussão relativamente à âncora fiscal, à forma e ao método de se ter qualidade de gasto público e responsabilidade nesse gasto público que leva em conta a dívida pública, leva em conta o crescimento e produto interno bruto e o próprio teto de gastos como está concebido, é uma discussão que pode ser feita ao longo do tempo também para poder se identificar como fazer o crescimento do país considerando a necessidade de ter responsabilidade fiscal, que hoje está materializada no teto de gastos públicos, que eu sempre apontei como uma conquista do povo brasileiro em termos de responsabilidade fiscal, mas toda essa discussão haverá de ser feita com bastante zelo pelo Senado Federal e nós vamos dar solução a todos esses problemas. Presidente, um dos pontos controversos da proposta é a duração dessa excepcionalização do teto de gastos, do Bolsa Família do teto de gastos. O projeto traz uma excepcionalização perene, né, permanente, fala-se em 4 anos, 1 ano, 2 anos, e essa discussão teria sido levada pelo presidente eleito Lula ao senhor durante a COP27. Qual é a sua opinião sobre qual é a duração desse prazo? Me parece que a pretensão do governo, de fato, é o maior tempo possível, que seria o prazo de 4 anos. A lógica de se ter com prazo indefinido, ou seja, determinar a retirada do teto de gastos públicos do Bolsa Família integralmente, já está claro que não encontra ressonância no Congresso Nacional. Mas há uma proposta inicial do governo, um pensamento em relação a esses 4 anos.
Há senadores e senadoras que ponderam um prazo mais curto. Há senadores, inclusive, que dão outras alternativas afora essa que está sendo colocada pelo governo. Vou interromper um pouco a fala do Pacheco, gente. Vamos continuar acompanhando o que ele diz nos bastidores. A gente tem repórter lá em loco, claro, para saber da repercussão em relação ao questionamento do PL ao TSE em relação ao segundo turno das eleições. Por hora, como vocês acompanharam junto comigo aqui no 360, Pacheco respondia a questionamentos em relação à PEC, que abre espaço para um Bolsa Família de R$ 600. Há ainda uma expectativa dela ser apresentada hoje, segundo Wellington Dias, o coordenador de orçamento designado pelo presidente eleito Lula, mas até agora há sinais de que não há um entendimento nem sobre o valor final, que vai ficar fora do teto de gastos, nem sobre a vigência, o tempo que esse valor vai ficar fora do teto. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações e trechos relevantes da fala do presidente do Senado, assim como mais... Opa, volta. Estou sabendo que ele está falando de PL e do questionamento ao TSE. Vamos lá. Isso, o senhor vai pedir uma apuração da segurança? Como é que foi que aconteceu? O que aconteceu aqui? Como que essas pessoas entraram e fizeram uma manifestação antidemocrática dentro do Senado? Eu vou evitar um pré-julgamento em relação a isso. Eu vou pedir para obter informações a respeito desse acontecimento para tomar as melhores decisões possíveis. Obviamente que a segurança deve ser garantida, as manifestações também podem ser garantidas, desde que sejam legítimas e constitucionais. Manifestações que pregam o rompimento democrático ou o estabelecimento de um estado de exceção ou a não posse de um presidente legitimamente eleito são manifestações naturalmente ilegítimas e que devem ser coibidas. Presidente, o senhor avalia que vai ser possível votar o orçamento com as definições prioritárias do governo, se a PEC ainda tem esse imbróglio, não tem? Boa, daqui a pouco a gente volta, então, trazendo um pouco mais da fala do Pacheco. Ele está debruçado ali sobre PEC e orçamento com os jornalistas, mas o que a gente viu agora há pouco é que me parece que o presidente do Senado ainda não tomou conhecimento de fato sobre o questionamento por inteiro feito pelo PL ao Tribunal Superior Eleitoral. Diz que as manifestações são válidas, mas que vai procurar mais informações, em outras palavras, outros detalhes a respeito do pedido feito pelo PL ao TSE.